Muito boa tarde a todos. Então, estamos dando continuidade à nossa aula de hoje, iniciando aqui a segunda parte da aula de psicopatologias. E vamos seguir a partir do slide em que nós paramos, abordando aqui a questão do surto. Na primeira parte da aula, eu apresentei de maneira superficial as três principais estruturas psicopatológicas na perspectiva da psicanálise. Enfatizo aqui essa questão da perspectiva da psicanálise, por quê? Eu imagino que, de alguma forma, vocês já devam ter ouvido, ou já devam estar até familiarizados com alguns termos que são muito comuns dentro da psicopatologia no âmbito da saúde mental de modo geral, como, por exemplo, síndrome de pânico, transtorno opositivo e desafiador, transtorno obsessivo compulsivo, esses nomes que já se tornaram muito populares na nossa cultura e que, de certa forma, nada tem a ver com psicanálise. Porque toda essa nomenclatura, essa categorização moderna, ela é muito mais ligada à questão da psiquiatria e da psicologia do que da psicanálise propriamente dita. Então, não significa, todavia, que um psicanalista não precise conhecer a DSM, ou a CID, ou essas nomenclaturas. Muito pelo contrário, ele precisa estar em conformidade, conhecer, ter o conhecimento necessário desses termos, até porque esses termos vão ser muito utilizados pelos próprios pacientes e pelos demais profissionais com os quais vocês vão interagir no âmbito do exercício dessa atividade clínica, como um psiquiatra, por exemplo, ele vai mandar para você um encaminhamento com uma CID lá, né, com um diagnóstico segundo a perspectiva dele, e você vai ter que ir lá pesquisar na CID. A CID é um livro, é a Classificação Internacional de Doenças, e o único capítulo que nos interessa é o capítulo 5, que é o que fala de transtornos, doenças e transtornos psicológicos e comportamentais. Então, esse livro, inclusive, ele é vendido. Se você buscar aqui, ó, CID, versão 10, capítulo 5. Vai vir só o capítulo 5, que a gente não precisa saber nenhum outro tipo de doença, gastrite, rinite, essas coisas, não tem nada, não necessita saber, e o que realmente importa para nós, psicoterapeutas, nesse momento, seria esse aqui, ó. A parte do capítulo 5, que é transtornos mentais e de comportamento. Então, é exatamente esse aqui. Deixa eu ver. Livraria Forense. Vende em tudo quanto é livraria, vocês vão encontrar esse livro. Esse aqui, por exemplo, está sendo vendido a R$ 129. Vou colocar aqui o link no chat para vocês. E nesse livro vai ter descrito todos os transtornos mentais e de comportamento que estão categorizados até o momento. Numa nova versão da CID, talvez os nomes podem sofrer alguma alteração, ou pode haver a inserção de um novo transtorno, ou pode haver a extinção de um antigo transtorno, ou seja, de um comportamento que no passado era considerado um transtorno e que em algum momento da evolução deixa de ser considerado transtorno. Um bom exemplo disso é o transtorno de inversão, que seria a homossexualidade. Em algum momento do passado, ela já foi considerada pela psiquiatria como um transtorno da sexualidade, e depois, com a melhor compreensão da sexualidade humana, esse transtorno deixou de ser visto como um transtorno e passou a ser entendido como um comportamento comum. Então, nesse caso, essas novas versões da CID, hoje a gente está na 10, numa versão nova CID 11, por exemplo, modificações vão ocorrer, e como profissionais da área de saúde mental, sobretudo, a gente tem que estar atento a essas mudanças, a essas alterações. Então, isso não significa que vocês não precisam conhecer, pelo contrário, precisam. Mas significa que, em se tratando exclusivamente de um pensamento psicanalítico ou de uma perspectiva psicanalítica, esses nomes todos, eles se resumem a 3 grandes grupos. Então, a psicanálise ela não utiliza essas nomenclaturas,
Mas esses comportamentos todos são reunidos em 3 grandes grupos, que Freud vai chamar de 3 estruturas psicopatológicas, que seria exatamente a neurose, a psicose e a perversão. E aí o trabalho do acadêmico nesse momento seria entender a dinâmica do transtorno e categorizá-lo, por exemplo, em neurose, psicose ou perversão. Então, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo para vocês, ele tem mais características de uma estrutura neurótica, psicótica ou perversa? Neurótica. Neurótica, né? Excelente, neurótico. Esquizofrenia é um termo psiquiátrico, está na CID, Freud não usou esse termo. Mas usando o termo da psiquiatria da saúde mental, esquizofrenia tem uma característica mais de neurose, psicose ou perversão? Psicose. Excelente, vocês estão perfeitos, já sabem tudo de psicopatologia, é isso aí. Então a esquizofrenia, ela apresenta características que são comuns a essa estrutura psicótica. Então, abuso de substância, ou um outro que seria, deixa eu ver aqui, pedofilia, por exemplo, que é um tema presente e recorrente na nossa sociedade. Aqui, por exemplo, na Argentina, todo dia no jornal tu vê um caso de abuso infantil diferente, por parte de parentes, né? Parentes próximos. Isso é uma lástima, porque já deveria ser algo que não deveria ocorrer mais, né? A gente está no século XXI, então, lamentavelmente, ainda acontece. Esse tema é polêmico, porque a pedofilia é um transtorno. Eu já discuti com um amigo próximo, que é policial militar aí no Rio de Janeiro, por uma postagem que ele fez que me ofendeu diretamente. Não foi necessariamente me ofendeu, mas eu tentei explicar para ele, a resposta dele sim me ofendeu. Ele botou uma bala de fuzil e falou que era uma bala de fuzil do lado de uma caixa de remédio, que era, na verdade, balas de fuzil. Fez uma montagem, uma caixa de remédio, onde o remédio era balas de fuzil. E colocou assim, remédio para pedofilia. Ou seja, eu fui tentar explicar para esse indivíduo, que até então era um amigo, que não é o caso, né? Que pedofilia é um transtorno e que abuso sexual é um crime. Que as duas estão próximas, mas que são coisas distintas. Do mesmo jeito que é muito possível que hajam pedófilos que não são abusadores. Apesar de ser improvável, quase impossível, que hajam abusadores infantis que não sejam pedófilos. Então, eu posso dizer que todo abusador infantil é um pedófilo, mas nem todo pedófilo é um abusador infantil. Entendeu? Porque existem casos famosos dentro dos estudos desse comportamento em saúde mental de indivíduos que voluntariamente se castraram, química ou até fisicamente mesmo, porque não concordavam com os impulsos que tinham. E, consequentemente, por conta disso, nunca abusaram de uma criança. Mas eram pedófilos. Dentro da literatura, são estudados como pedófilos, que nunca abusaram de ninguém. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Então, como vocês são profissionais ou futuros profissionais da área de saúde, não confundam a pedofilia, que é o desejo sexual por indivíduos menores de idade, é um transtorno. Do mesmo jeito que necrofilia é um transtorno. Porque não é normal alguém sentir prazer por um cadáver. Entendeu? Então tem diversos transtornos na área da sexualidade, dos quais a pedofilia, necrofilia, zoofilia, que é sexo com animais, tudo isso vai estar categorizado na CID. Agora, o comportamento, né, por exemplo, a abusar da criança não é mais um transtorno. O transtorno é o que o cara sentia. O ato dele é um crime. Certo? E considerando que é um transtorno perverso, esse indivíduo perverso, eu falei com vocês no começo da aula que eles tinham controle da realidade, não tinha? Então, por exemplo, não vão poder alegar depois que não teve como evitar abusar de uma criança, porque eles são perversos.
E todo perverso tem total controle da realidade. Então, se ele abusou de uma criança, ele cometeu um crime. Esse crime, sim, é tratado com a justiça e etc. Mas não desconsiderar o fato de que existe um transtorno que deve ser tratado por profissionais de saúde mental. Certo? Então, nesse contexto, esse tipo de transtorno da sexualidade aí que ainda estão presentes na CID, que eu imagino que vão seguir sendo, apesar de, pasmem, haverem movimentos ao redor do mundo, como a Associação de Pedófilos na Holanda, se eu não me engano, pedindo a liberação do sexo com idades que seriam absurdas, né? Hoje, se eu não me engano, o sexo é tido como juridicamente aceito é 16 anos no Brasil, aqui na Argentina é 18, 16 anos no Brasil, e já tinha gente pedindo para baixar para 14. Projeto de lei no Brasil pedindo para baixar para 14 anos. Bom, gente, isso é um absurdo. Né? Isso daí, para mim, é legitimar uma atitude que no mínimo, é criminosa. Esse tipo de transtorno seria categorizado aonde? Neurose, psicose ou perversão? Agora, tudo bem. Eu tento puxar pelo site da prefeitura e não estou conseguindo. Parece até que tem algum código para impedir. Pergunta para vocês, gente, o que vocês acham? Pedofilia, zoofilia, necrofilia são transtornos que a gente categorizaria em qual dos 3 grandes grupos de estruturas psicopatológicas? Eu acho que na psicose, professor. Zoofilia. Na perversão seria o ato, né? Mas eu acho que só o transtorno em si, eu acho que se enquadra na psicose. Bom, meu ponto de vista. É um ponto de vista interessante, mas é um transtorno perverso. Entendeu? O próprio desejo por praticar sexo com animais, cadáveres ou crianças seria um desvio de objeto. O Freud, quando ele aborda os estudos sobre a sexualidade humana, no livro Os 3 Ensaios sobre as Teorias da Sexualidade, ele apresenta de maneira muito clara alguns desvios da sexualidade no que se refere ao objetivo do sexo e ao objeto do sexo. Claro que a gente tem que levar em consideração que Freud vivia numa sociedade do século XIX, na Viena ultracatólica, né, com todos aqueles valores morais ultra rígidos e que muita coisa disso pode ser reinterpretada à luz dos nossos dias. Por isso, uma psicanálise sempre buscando contemporaneizar conceitos é importante. Mas muito do que ele falou ainda é válido. Como, por exemplo, o sexo, enquanto organismo, vendo o organismo só como organismo, tem o objetivo de transmitir o genoma para um novo organismo, para que as minhas informações se propaguem, para que o outro continue. É que as pessoas não costumam pensar em mim mesmo como um organismo. Entendeu? Então, nesse quesito, o sexo, enquanto biologia, tem o objetivo de passar para a próxima geração as minhas características, o meu próprio organismo. Então, nesse sentido, entenderíamos que o objetivo principal do sexo é a procriação, é a continuidade da espécie. Claro que tem toda uma questão eu vou deixar você falar já, tá, Ju? Só um minutinho. Claro que tem toda uma questão de busca por prazer, né, de estímulos corpóreos. O próprio Freud vai falar das fases com as zonas erógenas, oral, anal, fálica, genital, etc. Então tem todo o objetivo de dar e receber prazer também. E aí, a partir disso, qualquer tipo de sexo que não tenha como objetivo dar e receber prazer, sobretudo com o intuito de procriar, desvia-se do objetivo do sexo. Então, não tem muito tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma série, eu não me lembro o nome, na Rede Globo, que tinha aí uma narrativa sócio-histórica da sociedade brasileira de 1800, 1900 e pouquinho, que o camarada chegava em casa e falava, vai tomar banho que eu vou te usar. Vocês lembram dessa frase? Se arruma aí que eu vou te usar. Hoje à noite eu vou te usar. É uma parafilia.
porque é um desvio de objetivo do sexo. Porque ele só estava interessado em receber prazer e não em dar prazer. Não estou aqui cumprindo o papel de advogado do diabo, mas apresentando fatos. A medicina não sabia que a mulher era capaz de ter orgasmo até algumas poucas décadas atrás. Vamos pensar que, na época de Freud, por exemplo, os médicos não faziam ideia que a mulher era capaz de sentir prazer e ter orgasmo. Tanto que é porque não tinha uma externalização do gozo como tem do homem. Tanto que o tratamento para histeria que era prescrito para as mulheres eram massagens vaginais. E eles entendiam que estimular a vagina estimularia o útero, porque histeria é útero em latim, né? Estere, então seria uma disfunção do útero. Fazendo uma massagem vaginal iria aliviar as tensões do útero. Ninguém nunca imaginou que era um orgasmo? Que os médicos proporcionavam orgasmos nas mulheres nos consultórios? Entendeu? Então é falta de conhecimento do sistema reprodutor e genital feminino fazia com que os homens daquela época, até bem pouco tempo atrás, não tivessem o conhecimento, evidentemente, dessa estrutura, e aí também, evidentemente, mantendo uma posição extremamente machista, não se preocupassem em proporcionar prazer para as suas parceiras. Freud chama isso de desvio de objetivo, então é uma parafilia. É uma forma de sexo patológica, que é condizente com uma estrutura perversa. Porque o cara que vê o corpo do outro só como um objeto de prazer para si é perverso. Entendeu? Então, o objetivo, desvio de objetivo, aí vai entrar, por exemplo, fetichismo, voyeurismo e a série de outros que ainda são categorizados como transtornos, quando sejam a única forma de prazer que esse indivíduo desenvolve para atingir o clímax. Agora, claro, se for dentro de um sexo saudável, nada impede que haja algumas nuances de fetichismo, de voyeurismo, né, de botar uma fantasia, ou de observar, enfim. Agora, quando isso é a única forma de sentir prazer, e sobretudo quando não é consensual, é patológico, então é uma parafilia. Está dentro do espectro dos transtornos perversos. Desvio de objetivo. O que seria o desvio de objeto? Naturalmente se entende, pelo menos naquela época, ainda mais, hoje em dia isso já mudou bastante, hoje em dia a gente já expandiu a perspectiva de qual é o objeto do sexo, né? Então hoje a gente tem outros objetos válidos e aceitos, mas quando Freud escreve essa teoria, era consenso de que o objeto sexual do homem era a mulher e que o objeto sexual da mulher era o homem, e nesse caso adultos, né? Então, se eu sou um homem adulto, meu objeto sexual ideal é uma mulher adulta, e vice-versa. Fazer sexo com cabrito, com cachorro, com galinha, com vaca, isso então seria um desvio de objeto. Fazer sexo com criança, desvio de objeto. Fazer sexo com cadáveres, desvio de objeto. Certo? Então, nesse caso, desvia-se o objeto ideal desse sexo, então eu tenho um transtorno relativo às parafilias, que é um transtorno que está ali dentro da estrutura perversa. Bom, gente, tem umas mãos levantadas, Ju, pode ficar à vontade. A minha dúvida, então, seria como ele entra aqui na perversão, né, professor? Quando tem casos que o pedófilo desenvolve isso por ter sido vítima, né, de pedofilia na infância. E normalmente essa repetição, ela traz essa perca de noção ou não? Ele sabe que é errado, mas o impulso é maior? Exatamente. E geralmente os abusadores foram vítimas, né? Na maior parte das vezes os abusadores foram abusados. Na maior parte das vezes os perversos, de modo geral, foram vítimas de perversões. Entendeu? Então, se eu sou um agressor hoje é porque eu fui agredido ontem. Isso não é uma regra, porque toda regra tem uma exceção,
Mas a esmagadora maioria é uma vítima no passado que acaba se tornando um repetidor daquilo no futuro. Mas isso não pode categorizá-lo como psicose, porque se fosse psicose, ele não teria nenhuma ideia do que ele estaria fazendo. Psicose é realmente você entrar num surto e não saber mais de nada, e seria aquela característica do louco em surto mesmo, achando que é Jesus Cristo, que é Deus, e não sabe se é verdade o que ele está sentindo, o que ele está ouvindo vozes, né? E, na verdade, isso não é dessa forma. O indivíduo perverso, ele tem um impulso, ainda que seja forte, ele sabe que é errado e ele teria o controle sobre ele. Mas ele só tem um impulso que provavelmente estimularam ele para esse impulso lá no passado. Entendeu? Entendi. E ele não aprendeu a lidar com isso porque muitas dessas pessoas ficam envergonhadas de terem sido abusadas. Ou isso é um tabu na família, porque às vezes alguém conta para a mãe ou para o pai, mas as pessoas preferem não fazer nada para não gerar um problema. Entendeu? Então isso ainda é tratado de maneiras das quais não são as melhores maneiras para minimizar o dano para a vítima, no caso. E aí, nesse caso, é muito comum que, não sabendo lidar com esses impulsos, com esses desejos, eles acabem reproduzindo aquilo que eles aprenderam. Como eu falei no começo, o homem ele aprende como qualquer outro primata por imitação. A gente imita e reproduz. Flávia, fica à vontade. Então, esse, no caso, seria o adulto abusador que foi vítima de quando criança. A motivação dessa pessoa seria uma vingança pelo que sofreu, ou ficou registrado lá na mente dele um impulso, um vício que se desenvolveu depois disso. Porque tem a questão da criança que foi abusada muitas vezes, e a que não foi, que foi, né, aconteceu uma vez, ou duas, talvez. Mas não sentiu essa motivação nunca na vida de ser abusador, abusadora, ou em qualquer momento. Mas nesse outro caso, que se torna um perverso, pode ser ranço, pode ser vingança, no íntimo da pessoa ela tem aquilo ou é só o vício que quer fazer mesmo. Entendeu? Muito, muito pertinente a sua dúvida. Na verdade, não tem regra. Sabe por quê? O mesmo trauma que pode tornar um indivíduo perverso tornaria outro neurótico e outro psicótico. Vai depender de uma estrutura de muitos outros fatores. Então, digamos que a personalidade em formação é uma argila que está sendo moldada. E o marco da conclusão desse processo é o complexo de Édipo. Então, digamos que a partir dos 7 anos de idade, a gente pode estender isso aí até os 9, a partir dos 9 anos de idade não vai ser mais possível mudanças estruturais na personalidade desse sujeito. Por isso que você vê perversos fazendo perversão quando criança. Machucando os outros, fazendo perversão com animais, matando gato, dando pedrada em, enfim, cachorro, enforcando bicho. Porque essa estrutura ela se apresenta desde muito cedo. E, enquanto ainda é modelável, a gente consegue fazer algumas alterações estruturais, depois não mais. É como se eu tivesse botado no forno e aquela argila agora virou porcelana e se cair vai quebrar. E vai quebrar em muitos pedaços. E depois não vai ser mais possível voltar a ter a mesma estrutura que tinha antes. O que acontece nessa alegoria que eu estou usando é que uma situação traumática pode malformar aquele jarro, que deveria ser perfeito e ficou meio torto, e esse seria o neurótico. Essa estrutura ela pode ser totalmente quebrada e não ser nunca mais montada, que é a ruptura do ego de fato, é a psicose. Ou, aí não teria uma alegoria para perverso aí, mas seria o caso de alguém que aparenta estar perfeito, mas que, na verdade, tem esses desejos que são contra a norma vigente, são antissociais. E aí, nesse caso, as estruturas montadas, elas vêm pelo mesmo motivo. Então, vai depender de quanto será que você, como indivíduo, aguenta de pressão antes do teu ego se fragmentar.
Qual o meio que você está vivendo e qual o suporte que você tem para lidar com essa situação? Isso interfere. Porque uma criança que foi abusada por, sei lá, um vizinho, mas que tem em casa uma estrutura familiar que dê suporte para ela lidar com essas emoções, que a apoie, que vá punir o agressor, que vá resolver o problema, é diferente de uma criança que foi abusada por um vizinho que em casa tinha um pai alcoólatra e uma mãe que não está presente também, que usa drogas e que, enfim, não tem estrutura para dar apoio, para solucionar o caso, para dar suporte. Então, são muitos fatores. Então, esse mesmo trauma, para um, agiria de uma forma e para outro, agiria de outra, entendeu? Eu pensei no amparo que você citou agora, familiar e do ambiente, talvez de outras pessoas também. Então, talvez isso realmente faça diferença na reação que esse indivíduo vai ter no futuro, né? De como ele vai reagir. Se ele se sentiu acolhido, e que houve assim, uma punição e não foi abandonado também nessa dor. Então, eu pensei exatamente nisso. Obrigada. Nada, ou nada. Alexandre? Eu tenho uma dúvida. Eu acho que o psicopata, muitas vezes, ele diz que ele faz as coisas porque ouve vozes, como se tivesse alguém dentro da cabeça dele mandando ele fazer essas coisas. A minha dúvida é como saber quando essas vozes são inventadas pela psicose dele, ou quando se trata de, às vezes, como tem religiões, o espiritismo, por exemplo, que trata de mediunidade. Como saber diferenciar uma coisa da outra? Vamos por partes. Primeiro, você fala de um psicopata e depois você fala de uma estrutura que é muito mais psicótica do que vinculada à psicopatia, porque ouvir vozes é psicose. Entendeu? Então, excluindo a possibilidade aí de ser um psicopata, porque o psicótico também, todo mundo pode matar os outros, tá? Não é só o psicopata que mata. Uhum. Agora, a motivação é distinta. Então, por exemplo, quando que um neurótico mataria alguém? No auge de um surto agudo, de uma perda de controle das suas emoções. Porque lembra que eu falei que ele sabe o que é real, mas ele não tem controle? Sim. Então ele chegou em casa, viu a mulher com outro, matou o cara e matou a mulher. Foi ali, passional, foi na hora, perdeu o controle. O psicopata, ele iria na mesma situação, de repente, pensar em planejar um jeito de matar os dois sem que aquilo caísse na conta dele. Ou seja, é uma outra forma de matar. É com planejamento, é com frieza, enfim, né? Dentro de uma outra estrutura. E o psicótico também mataria. E seria esse o caso. Eu matei porque eu ouvi dentro da minha cabeça alguém mandando eu matar. Então, é uma estrutura psicótica. Aí se identifica que esse camarada que você trouxe como exemplo é um psicótico, a segunda parte da sua dúvida é como diferenciar se esse sintoma psicótico, ouvir vozes que o mandam matar, são oriundos de uma doença mental ou se são frutos de uma experiência espiritual. Seria isso? Isso. Não tem como identificar. Até porque, quando a gente entra nessa parte da espiritualidade, sai totalmente do campo da medicina, sai totalmente do campo da saúde mental. E aí a gente não tem como definir com valores que sejam aceitáveis que aquilo não é espiritual. Eu, particularmente, não nego a existência da espiritualidade. Entendeu? Eu sou cientista humano, psicólogo, psicanalista, vou ser médico se tudo corroborar, mas eu não quero nunca perder a crença de que existem coisas maiores do que essa. Então, eu não posso também dizer que não existe interferência espiritual e que tudo é doença, mas da mesma maneira que eu também não poderia dizer que tudo é espiritual e que não é doença. Então, essa linha é muito tênue. E eu confesso que até o momento não é possível diferenciar o que é o que. Eu te digo o que eu faço, tá? Eu te digo qual é o meu posicionamento na clínica. Se eu esgoto todas as possibilidades de tratar isso a partir de mecanismos clínicos, terapêuticos, e ainda assim isso persiste,
eu recomendo que busque um acompanhamento, um acolhimento espiritual dentro da religião que essa pessoa se sinta mais confortável, entendeu? Entendi. Que ela possa tratar da sua própria espiritualidade. Porque, sim, eu acredito que o ser humano não é biopsicossocial, que ele é biopsicossócio-espiritual. Então, de alguma forma, eu integro isso aí. Eu não vou tratar disso no consultório, né? Até porque eu não sou guru, pai de santo, enfim. E aí eu vou pegar lá qual é a religião com que você tem mais afinidade. São as religiões de matriz africana. Então, procure um pai de santo, procure uma mãe de santo para tratar da sua espiritualidade. Eu sou católico evangélico, então procure um padre, explique a ele, procure um pastor, explique a ele para tratar da sua espiritualidade, porque aí já foge da minha alçada. Entendeu? Entendi, Mas obrigada. tem tudo dentro da perspectiva clínica. Não deu certo? Posso conjecturar que realmente possa ter um fator mais espiritual aí, e aí eu encaminho para quem deva realmente ter essa responsabilidade, entendeu? Tá certo, obrigada. Nada. Isabela? Oi, eu queria perguntar sobre, teve um caso até que comentaram em outra situação e eu fiquei nessa dúvida, de uma paciente que tinha sofrido abuso e hoje ela se prostituía. E aí, nessa situação de que a pessoa não necessariamente se torna um abusador, mas ela procura situações de possível abuso, ou assim, né, sei lá, né, tipo, esses feitiços, essas coisas, isso se encaixa onde? Você tem onde se encaixar, ou é só... isso que eu fiquei um pouco em dúvida, se é uma progressão, se não é. Perdão, primeiro o áudio está um pouquinho complicado, tentei acompanhar, não ficou muito claro para mim. Você está dizendo que pessoas que sofreram bullying e depois reproduzem esse padrão, explica melhor isso. Eu vou mudar aqui a saída do fone. Então, por exemplo, me falaram numa discussão na semana passada sobre uma paciente que tinha sofrido abuso e hoje ela se prostituía e tinha essa situação um pouco, meio que uma busca por essa sensação, assim, do abuso. E aí eu fiquei confusa em que situação que se encaixaria isso, se seria neurose. Neurose. Sim. Você fala de uma pessoa que foi vítima do abuso e que depois se tornou dependente dessa sensação e reproduz esse comportamento se colocando em situações tais quais vai sentir de novo aquilo. Isso, É um comportamento neurótico. Sim. Essa tendência de reproduzir padrões é sempre neurótico. Só pode pisar nos azulejos pretos, não pode pisar na linha. Neurótico tem padrões que ele cria, tanto para dar um caráter mais organizado ao seu psiquismo, quanto para reproduzir, porque aquela é a forma que, errada ou não, ele recebeu, aprendeu de sentir algum tipo de satisfação. Então, tem uma característica de reprodução de padrões muito acentuada, pense sempre que é uma estrutura neurótica. Mais alguém? Não? Bom, tudo bem. Vamos seguir então mais um pouquinho. Sobre os surtos, né? Muita gente costuma falar, fulana é surtada. Alguns termos de saúde mental, sobretudo psicanalíticos, eles são mal utilizados pela sociedade de modo geral, por parte de pessoas leigas em matéria de psicanálise. Por exemplo, recalque. Né, chamar as pessoas de recalcada como se elas fossem invejosas é claramente uma falta de conhecimento acerca do que de fato significa o termo. Porque recalque é um termo que foi cunhado pela psicanálise e que tem o objetivo de explicar um fenômeno que ocorre quando um conteúdo doloroso sai do consciente por ação de mecanismos de defesa e vai ser guardado, esquecido no inconsciente. Então, alguns mecanismos que Freud vai chamar de mecanismos de defesa,
eles têm o papel de proteger o ego contra emoções muito fortes que poderiam levar a uma ruptura, uma transformação desse ego numa estrutura psicótica, por exemplo. E, como eu disse, uma vez que virou porcelana e quebrou, não volta mais para o lugar. Então, um psicótico vai ser sempre psicótico. Um perverso vai ser sempre perverso. E um neurótico vai ser sempre neurótico. Há algumas raríssimas exceções de pessoas que apresentam características das 3 estruturas, mas nós podemos pensar aí em um quadro muito mais complicado de psiquiatria, que seria a presença de múltiplas personalidades, em que uma seja neurótica, a outra seja psicótica, a outra seja perversa e por aí vai, que é exatamente o caso real que inspirou o filme Psicose, Edgar Guin, né, que é o caso real por trás do Norman Bates. E aí, se você observa o Norman Bates, ele é ao mesmo tempo psicótico, porque ele escuta a mãe, ele vê a mãe falar com ele, a mãe morta. Ele é perverso, porque ele mata as pessoas com algum grau de planejamento, né, de frieza, etc. E ele também é neurótico, porque ele tem uma necessidade de organização e limpeza que são muito características dos neuróticos. Mas a gente pode pensar que a gente está diante de um caso muito mais complexo e pouco estudado ainda, que é a presença de múltiplas personalidades. No geral, o indivíduo ou ele é um ou ele é outro, tá? Pessoas, na sua grande maioria, como nós, ou vai desenvolver uma estrutura ou outra. Não mistura as coisas. Não existem 2, 3 estruturas, salvo em raríssimas exceções como essas que eu acabei de falar. Então, nesse caso, o termo recalque é mal empregado, assim como o surto. Se uma pessoa se expressa, ainda que de maneira que a sociedade não aceite, aí alguém vai dizer, ih, fulano surtou. Surtou por quê? Porque está chorando? Surtou por quê? Porque está gritando com alguém? Talvez aquilo que ela está falando ali ficou guardado durante anos e agora está sendo colocado para fora. Então, o que é surto, de fato, dentro de uma perspectiva profissional psicanalítica, sobretudo da área de saúde mental? Seria uma ocorrência aguda, instalada de maneira surpreendente e repentina, exibindo um quadro com fortes traços incompreensíveis para o paciente. E a grande característica do surto é que ele tende a produzir sequelas irreversíveis ou não, e essa é uma discussão ainda por diversos profissionais da área de saúde mental, se essas sequelas são reversíveis ou não para o sistema nervoso, de modo geral, para a personalidade, para a cognição e etc., e que pode durar semanas ou meses. E a sucessão de surtos, ou seja, a recorrência, pode promover um estado de demenciação ou a exacerbação de sintomas negativos. Então, quando é um surto? Quando o indivíduo realmente perde a noção da realidade. Então, alguém conhece um esquizofrênico ou já teve contato com pessoas esquizofrênicas? A minha cunhada é. Legal. Você já viu ela em surto? Graças a Deus, não. Mas eu já vi meio esquisita. E é esquisito. É estranho, assim. No começo eu não entendia. Eu achava até que, assim, que era... Assim, eu não entendia. E eu não sabia. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não sabia o que era. E como eu sou uma pessoa que sempre fiz analisando, então eu analisava. E aí eu falava, né, com meu marido e tal, e tinha alguma coisa esquisita, tinha alguma coisa estranha e tal, mas ninguém me levava muito a sério. E aí, com o passar do tempo, aí é que eles, um grupo da família, resolveu assumir que ela tinha a questão. Porque até então a família não assumia que ela tinha essa questão. Era tipo um segredo de família, quase que um segredo de família. Criam-se alguns tabus, né, com relação a algumas coisas. E aí... É uma delas, lamentavelmente. Pois é. Sim, mas assim, é isso, né? Eu nunca viu e espero que nunca veja pelo bem-estar da sua cunhada, né? Mas eu, por exemplo,
cresci lidando diretamente com uma pessoa esquizofrênica muito próxima, que é o irmão da minha mãe, falecido já. Era o tio com o qual eu tinha maior afinidade, né? A gente estava sempre juntos. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito legal, muito inteligente, enfim, mas ele era esquizofrênico e ele tinha muitos surtos porque ele se negava a fazer o uso da medicação. Então, vira e volta, ele parava o tratamento e, de repente, ele começava a ter surtos absurdos. Né? Primeiro, surtos com alucinações visuais, auditivas, como se tivesse alguém no lugar falando alguma coisa. E depois, algumas despersonalizações, ele já não era mais ele já era outra pessoa. Enfim, aí já começava a ficar violento, agressivo, já quebrava as coisas. Entendeu? E, curiosamente, a única pessoa, e olha que ele tinha quase 2 metros de altura, hein? Tinha 1,97 m de altura. E a única pessoa que ele respeitava era eu. Né? Tanto que a minha esposa, psicóloga, uma vez também foi levar ele com a minha mãe no hospital, no Pinel. Já não havia mais a internação compulsória, mas ele fazia alguns atendimentos lá, sobretudo quando estava em surto. Ela foi pegar a Vinda Brasil com ele, em surto, no carro. Ele abriu a porta, saiu correndo pela rua, passando no meio dos carros e gritando, e depois partindo para cima dela. Aí a minha esposa falou assim: você vai fazer isso mesmo? Eu vou falar para o David. Ou você entra no carro agora e a gente vai para o médico, ou eu vou ligar para o David. Ele entrou no carro e foi quietinho para o médico. Ou seja, eu não sei porquê, mas eu acho que era o carinho que nós tínhamos, a relação que nós tínhamos, o respeito que nós tínhamos. Enfim, de alguma forma, eu participei de tudo isso. Desde criança eu levava, acompanhava, tentava cuidar, levava para o médico, voltava do médico, enfim. Então, é difícil, realmente. E você entende que a família toda acaba, de alguma forma, padecendo em função dessa estrutura que se cria por conta do cuidado constante dessa pessoa, que, lamentavelmente, opta por não fazer o tratamento. Porque se fizesse o tratamento, tomasse os antipsicotrópicos, teria uma vida normal. Continuaria sendo esquizofrênico? Sim, o hipertenso vai ser hipertenso para a vida toda. Um diabético vai ser diabético para a vida toda. Mas isso não significa que eu tenho que ter picos de hiperglicemia, né? Nem que eu tenho que ter picos de hipertensão. É só eu manter o tratamento, é só eu cuidar da alimentação, né? E da mesma forma a esquizofrenia. O que ocorre é que as pessoas não querem aceitar o fato de que tem um problema. E para o remédio entra em surto. Quando acontece um surto, esse surto ele não é só psicológico, não é só de emoções, de pensamentos e de sentimentos, não. Ele também é neurológico, porque o cérebro e a mente estão intrinsecamente relacionados. Então, qualquer alteração de um se reflete no outro. Não tem como, por exemplo, eu sentir medo e não ativar a liberação de adrenalina na minha corrente sanguínea e vice-versa. Né? Então, nesse caso, qualquer alteração psicológica ali comprometeria de alguma forma o próprio sistema nervoso. E com a constância desses surtos, poderia haver, sim, uma depreciação dessa estrutura neurológica com uma certa demenciação. Você vai ver que indivíduos esquizofrênicos não tratados acabam ficando meio demenciados, assim, meio aéreos, meio não tem mais um raciocínio lógico, não consegue organizar a fala, ou seja, tem um diálogo desconexo. Então, nesse caso, isso é fruto, sequelas desses repetitivos surtos oriundos de um quadro psicótico não tratado. Mas isso seria um surto. Então, o surto não é a pessoa gritar, a pessoa chorar. Muitas das vezes isso é uma expressão, é uma externalização que é necessária. Um surto tem a ver com alterações da consciência. Um surto tem a ver com isso que eu acabei de dizer, ou seja, despersonalização, a alucinação, que tem a ver com estruturas psicóticas. Então, quando a gente empregar surto como profissionais de psicanálise, empreguemos da maneira correta. Tá? Não chamemos mais ninguém de surtada porque a pessoa fala mais alto, porque grita. Né? Surtada é um indivíduo que tem uma doença mental e que naquele momento apresenta um pico, né, desses sintomas em sua máxima exposição.
Tainá e Hanali. Oi. A minha filha tem um amigo que ele é esquizofrênico. Sim. E ele tem 16 anos. E ele resolveu que ele não precisava de tratamento. Mas tem uns 15 dias ele tentou se matar. E como ele tentou fazer com ele, os amigos próximos que não sabiam da doença, minha filha sabe porque estudam junto desde 4 anos de idade. Sim. E eles estão se afastando dele, preocupados que ele possa fazer isso com alguém. Tipo, se ele tentou se matar, ele pode agredir alguém. Isso realmente pode acontecer na escola? Não vou dizer que não possa, mas é improvável. Porque fazer mal ao outro de maneira intencional é muito mais característico de uma estrutura perversa do que psicótica. O psicótico, assim como o neurótico, ele pode optar pelo suicídio como uma tentativa de fugir do sofrimento, né, de não viver, de não sentir mais aquilo. Que, na verdade, a própria psicose, o próprio surto, é uma fuga. Porque a realidade externa é tão mais dolorosa do que a fantasia que ele cria na mente dele, que ele passa a viver na fantasia e abandona a realidade. Então é uma fuga. Então já é uma característica de fuga, tanto do neurótico, que procura uma série de comportamentos que não faz nenhum sentido para não encarar aquela situação que está trazendo algum sofrimento para ele, ou do psicótico que cria a sua própria realidade a partir de uma ilusão, né, a partir de uma fantasia na mente para fugir dessa realidade que ele está inserido, que é talvez pior do que a que ele vive na mente dele. Então, nesse caso, é improvável que ele mate os outros, mas é bom a gente atentar para essa tentativa de suicídio que pode não ser o único episódio. Entendeu? Tainá? Oi, então, eu tenho um amigo bipolar, e aí ele tem muito desses surtos também psicóticos, né? E ele também se achava Jesus, ele teve um surto que ele se achava Jesus, começou a querer salvar as pessoas no meio da rua. Da última vez ele estava achando que trabalhava com Elon Musk, ele tem muito da megalomania também, né? Então acontece isso mesmo, assim, e aí a gente não consegue conversar, ele fala muito agitado, anotando muitas ideias, muita coisa, assim. E agora ele está internado, assim, ele tem 23 anos, está internado porque ele até aceita o tratamento, mas às vezes acaba usando outras drogas. E assim, uma alteração do sono para ele já é um gatilho muito grande, e aí acaba tendo também. É bem pesado, né? Eu acho bem. A psicose eu acho bem pesado. E eu queria fazer uma pergunta também. O borderline, ele acaba. Ele tem a mesma. Porque na psicologia falam que é um transtorno limítrofe, né? Assim. Na psicanálise também tem essa ideia do borderline ou não? O borderline ele não está categorizado nos textos psicanalíticos, não. Na psicologia a gente entende como alguém que está andando numa corda bamba no limite entre uma estrutura e outra, né? E a gente pode entender que seria um neurótico que apresenta algum tipo de sintomas psicóticos, digamos. Mas não tem essa categorização, não. Ele é muito ligado à psicologia e à psiquiatria mesmo, esse transtorno. Mais alguma dúvida? Juliana está com a mão levantada também. Flávia primeiro que Juliana. Então, sobre essa questão do psicótico, né, esquizofrênico, o caso que aconteceu aqui no Rio, dessa pessoa que dizem que sofreu bullying e depois chegou atirando nas crianças, professores na escola. Aí, nesse caso, né, que no caso não é característica do esquizofrênico, mas desenvolveu um perverso, eu não lembro se ele cometeu suicídio, mas ele planejou aquilo com o tempo e tal, e executou, infelizmente, né? Ele perverso, sim, sem dúvida. Desenvolveu um perverso, né? Uhum, sim. Obrigada. Ana, ainda quer falar? Não. Não? Vou baixar aqui. Então vamos seguir, gente.
professor. Eu tirei a mãozinha, mas eu tenho uma dúvida. Sim, claro. Falar. O esquizofrênico, ele pode ter uma relação, assim, que ele coloca uma fixação em outra pessoa? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil. Eu acabei adotando uma menina, ela tinha 15 anos quando ela veio morar com a gente, porque a mãe é esquizofrênica. Então, todos os surtos da mãe eram em relação de tentar matar essa filha. Quando ela não tinha esses surtos de tentar matar, ela passava dias trancada no quarto, sem tomar banho, sem se alimentar, e depois tinha que ser resgatada, ser hospitalizada. E também ela se cortava bastante, né? Ela tentava esse suicídio. Mas quando isso não acontecia, ela sempre disparava essa obsessão por ferir a filha. Isso é normal, assim, é alguma coisa pessoal, de cunho pessoal, né? Ou é da esquizofrenia mesmo? Bom, é possível que faça parte do surto, mas a gente teria que tentar, numa anamnese, entender como se dá o surto dela, entendeu? Porque, de alguma forma, poderia ser do surto, exemplificando, de maneira muito hipotética, e ela acredita em surto que, matando a filha, ela iria ficar boa. Então, não sei, muitos motivos poderiam surgir por trás disso, mas com esses dados, me parece que tem a ver com o próprio surto, sim, que não seria uma coisa de caráter pessoal, mas em função do surto. Até porque se isso acontece quando ela está em surto, então tem muito a ver, pode ser que tenha muito mais a ver com surto do que qualquer outra coisa. Obrigada. Mas o interessante nesses casos é que, sobretudo se você trabalha num espaço, né, de saúde mental, de psiquiatria, numa ala de psiquiatria, por exemplo, você vai entender que existe um grau de consciência, ainda que esse indivíduo tenha perdido a razão. Ele não sabe mais o que é real, o que não é, o que é racional, o que não é, né? E ele estando em surto, mas vão haver momentos que você consegue parar e conversar e vai sair alguma coisa. Eu trabalho, por exemplo, da doutora Anísia da Silveira, a gente vai falar um pouco sobre ela, a gente vai ter uma aula de psicologia e psiquiatria aqui, e a gente vai apresentar um pouco do trabalho dela, e através da terapia ocupacional, né, da pintura, da escultura, ela conseguia dar voz a esses internos do manicômio que hoje é a Anísia da Silveira, em Del Castilho, né? Engenho de Dentro? Engenho de Dentro, isso. Engenho de Dentro, e lá eles conseguiam, naquele momento, expressar suas emoções, né, tranquilizar-se, colocar no quadro aquilo o que era o próprio surto deles, organizando aquela desordem interna que eles estavam vivendo. Então, a partir de alguns recursos terapêuticos, nós conseguimos entender um pouco de como anda esse psiquismo desses indivíduos, ainda que portadores de doenças como a esquizofrenia ou dentro de um espectro como esse, que é essa estrutura, psicótica. Então, é interessante, se você vai trabalhar com essas pessoas, que você consiga ouvi-los, criar uma forma de ouvi-los, se conectar com eles e entender cada surto em particular. Senão a gente só conjectura. Mas ninguém com a mão levantada. Então vamos Não, seguir. eu ia fazer uma pergunta, porque a minha mão abaixou. Não, Pode falar. só queria saber uma orientação. Quando que a gente vai ter esse primeiro... até no momento anterior, o senhor tinha falado de diagnóstico, fechar diagnóstico e tal. Qual vai ser aquele momento que a gente vai saber que nós temos uma pessoa que vai estar com esquizofrenia? Isso é o quê? É a vivência do terapeuta? Isso aí é só mesmo a experiência? Na supervisão, A gente vai começar a trabalhar esse tipo de situação na supervisão clínica, porque aqui a gente teoriza
E aqui você aprende a interpretar através de uma lista de sinais e sintomas. Que você vai ter que, a partir desse momento, começar a pesquisar, por exemplo, quais são os sinais e sintomas de depressão? Consegue definir um sinal de que a pessoa está em depressão? Tipo, a pessoa não falou nada para você, mas você tem convívio com ela e você observa. Então, você consegue identificar um sinal de que a pessoa esteja em depressão? Por exemplo, eu poderia dizer que uma pessoa sem ânimo apresenta sinais de depressão? Mas desânimo é sinal de depressão. Alterações do apetite. A pessoa está sem fome. Alterações do sono. Não dorme ou dorme muito. Entendeu? Então, se eu pegar todos os transtornos, eles, sobretudo na CID, no DSM, vai ter uma lista em cada um deles de sinais e sintomas. E aí você vai juntando, observando através dessa sintomatologia, tem 1, tem 2, tem 3, cuidado que essa pessoa pode estar apresentando essa doença ou esse transtorno. Então, é muita coisa, eu sei, mas você teria que ter agora, a partir desse momento, uma pesquisa mais aprofundada sobre os transtornos e sobre os seus sintomas. Então, por exemplo, alterações de humor tem um monte, né? Deixa eu ver. Vou pegar um exemplo. Sintomas de... Taquicardia. Achar que vai morrer. Falta de ar. Extremidades frias. Tremores. São sinais ou sintomas de pânico. Exatamente. Entendeu? Então, a partir do que a pessoa está falando, dos sinais que você está observando, você vai começar a ter uma noção de diagnóstico, mas isso não vai vir de uma hora para outra. E a gente vai trabalhar na teoria, com as aulas, e, sobretudo, na supervisão, quando você começar a atender alguém com o auxílio de um profissional mais experimentado, mais experiente, que vai te mostrando isso e vai ficando mais claro. E uma última pergunta. Qual é a idade mínima que nós estamos autorizados ou que nós estamos, não sei qual a palavra mais adequada, habilitados a fazermos o trabalho de psicanálise? A psicanálise não tem idade. Na verdade, existe psicanálise infantil. Dentro da abordagem da Melanie Klein, da própria filha de Freud, que é a Ana Freud, elas são especialistas no trabalho de psicanálise com crianças. Então, a escola kleiniana, por exemplo, a escola freudiana dentro da abordagem da Ana Freud, a escola winnicottiana também são escolas que se especializam no atendimento de crianças. Então, não tem limite, né? Digamos que desde bebê você pode começar a fazer alguma interferência utilizando os conhecimentos da técnica psicanalítica para trabalhar questões da experiência desse bebê, das sensações desse bebê, dos sentimentos desse bebê, não tem limite. Existem técnicas distintas. Como, por exemplo, eu não sei fazer associação livre com um bebê que não fala. Entendeu? Mas... porque eu já trabalhei com uma pessoa que é com a psicomotricidade do Bernard Couturier. Então, era psicologia infantil, tinha todo um processo, tal, não sei o quê. Mas, como a experiência que eu vivi de psicanálise era uma, e é muito assim, minha experiência, é muito particular, é muito minha, eu não sei como funciona fora de mim. Então, eu queria saber se tem idade, se tem alguma outra orientação nesse sentido, entendeu? Era mais a partir do momento em que essa criança consegue se expressar verbalmente, dando voz aos seus sentimentos e compreender esse subjetivo, essas questões que eu vou levantar, eu posso utilizar a abordagem clássica com ela, de Van. Né? E aí eu diria o quê? 10, 11, 12 anos? Eu já fiz psicanálise de associação livre, de Van, com uma menina de 12 anos que parecia que tinha 16, com intelecto muito mais avançado. Mas nem todo mundo vai ter essa mesma desenvoltura.
Então, se eu fosse trabalhar psicanálise com crianças, eu teria que estudar um pouco mais as abordagens da escola kleiniana para entender os métodos que eles usam, mas aí vai utilizar desenho, vai utilizar jogos, vai utilizar outros recursos que não são necessariamente o divã, entendeu? Mais alguém, gente? Aline, sobre o neurótico, né? Sobre a questão do toque, né? Uhum. Eu vejo que, como eu estou estagiando, eu vejo que tem muitos jovens, nessa linha, né? De a organização, de limpeza, né? Junta isso, mais ansiedade. É possível a gente dar nova direção nesse sentido para sair desse ciclo, né? Como que o compulsivo ele é como se ele estivesse dentro de um ciclo, né? Ele não consegue sair, fica naquela situação. Tem como a gente direcionar, dar um novo caminho? Tenho. Arrisco dizer que a clínica de neuróticos é a clínica que tem maiores resultados, né? Porque assim, a gente não espera modificar a estrutura de um psicótico, porque a gente acabou de aprender que uma vez que ele entrou em surto, que houve uma ruptura do ego, ele não vai voltar para o lugar. Então, ele vai continuar sendo psicótico para o resto da vida. Em contrapartida, um perverso dificilmente vai se colocar na posição de entender que ele tem um problema e buscar tratamento e, sobretudo, se submeter à autoridade de ninguém que não seja ele próprio. Então, acho muito difícil que uma clínica com perversos tenha resultados efetivos de transformação e de cura. Então, o que sobra para a maior parte dos psicanalistas é, de fato, a clínica com neuróticos. E nesse contexto, a gente vai ver que, sim, é um comportamento, então qualquer comportamento pode sofrer alteração. Se esse comportamento é exagerado, ele pode ser normalizado, equilibrado. Então, a psicoterapia de orientação analítica, a psicanálise, ela, trabalhando com pacientes neuróticos, vai ter exatamente esse objetivo, de amenizar esse exagero dos comportamentos obsessivos, né? E, de alguma forma, fazer com que a pessoa entenda o porquê ela reage dessa forma, o que motiva isso. Vamos dar um exemplo. O excesso de limpeza pode ter... eu estou falando muito de abuso aqui, mas nem tudo é abuso, tá, gente? Tem coisas mais simples e que geram absurdos gigantescos no futuro, no que se refere a uma estrutura psicológica. Mas vamos pegar, por exemplo, o abuso. Essa pessoa foi abusada e ela não se tornou uma abusadora. Ela não se tornou uma perversa. Ela começou a sentir-se impura, suja, e por conta disso, ela desenvolveu uma necessidade exagerada de limpeza e organização. Então, ela desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza e organização em graus muito elevados. Mas ela mesma não faz o link de que ela tem isso porque ela foi abusada e por isso se sente impura. E por se sentir impura, precisa de limpeza. Então, ela encontra inconscientemente um comportamento de exagerar na limpeza como uma forma de amenizar os sentimentos do que ela viveu lá no passado. Então, quando você ajuda essa pessoa a entender as motivações dos seus comportamentos obsessivos, naturalmente eles começam a desaparecer, porque aí não há mais justificativa para eles continuarem existindo. Ah, tá. A gente começa a mostrar, visualizar, trazer à luz, né? Sim, indiretamente, tá? Indiretamente, porque eu também não posso chegar para a pessoa e falar, tu faz isso por causa disso, disso, disso. A gente precisa ajudá-la. Sim, a gente não dá dicas. Exato. Eu vou dar um exemplo recente. Eu estava no Brasil aqui há pouco tempo. Mês passado, eu voltei e fiz algumas sessões presenciais com uma paciente minha lá. Uma nova paciente que foi indicada por outra e, aproveitando que eu ia ficar umas semanas no Brasil, preferiu fazer presencial. E aí, olha que interessante, ela nunca tinha contado esse fato para ninguém. Ela sofreu um abuso, e é exatamente por isso que eu estou atenuando essa questão, porque abuso sempre surge no consultório, é muito comum.
No caso dela, ela não se tornou uma abusadora. Ela sofreu um abuso durante algum tempo por parte de um vizinho que prometia para ela que se ela deixasse ele tocar nela, ele ia dar uma boneca, ou ele ia trazer um chocolate, ou ele ia dar dinheiro, alguma coisa assim. Uma realidade financeira dela era muito humilde. Ela, criança também, tinha 6 anos de idade, ou seja, não tinha a consciência, né, desse fato de que aquilo era errado e tal. Então ela acabava cedendo e cresceu com a ideia de que isso acontecia com ela porque ela era interesseira. Entendeu? Então, hoje, ela consegue entender que isso foi um dano e tal, mas isso não causa tanto prejuízo para ela no quesito relacional, porque ela casou, teve filhos, superou essa questão, todavia não consegue alavancar na vida profissional. Tem muitos projetos, muitos sonhos. Merecimento aí, né, professor, também, né? É. Às vezes ela acha que não merece, né? Tem a questão do merecimento, né? Sim, nesse caso pode ser, mas no caso dela não era. Era porque ela acha, inconscientemente, que ganhar dinheiro ou só ganha dinheiro quem é interesseiro. E aí ela faz o link de que no passado ela foi culpada pelo que aconteceu com ela porque ela era interesseira, ela queria as coisas. Então ela se pune porque era interesseira. E agora isso se reflete de maneira muito clara na vida profissional e material dela, porque ela não se vê conquistando as coisas porque ela acha que isso é coisa de gente interesseira. Querer coisas materiais, correr atrás de dinheiro e tal. E ela tem aversão a ela interesseira. Consegue entender o link que ela fez na cabeça dela? Sim, sim. Ela não tinha nenhuma ideia disso. E da terapia, nós entendemos, eu cheguei à conclusão de que podia haver uma relação, e na medida em que eu comecei a apresentar indiretamente isso para ela, trazendo algumas perguntas reflexivas, mandando algumas indiretas com relação a isso, para ela criar esse link, aí ela entendeu que talvez essa repulsa que ela tem à ideia de autopunição, de culpa, né, por ter sido ela a suposta causadora desse abuso porque era interesseira, e como que ela via que as pessoas materialistas que queriam algum tipo de benefício material ou alguma ascensão material era interesseira, e ela não podia mais se ver interesseira, entendeu? E aí o trabalho foi desconstruir a ideia de que ela era culpada, de que ela era interesseira, né, para que ela pudesse fazer novas conexões e modificar esse padrão de comportamento. Mas a partir do momento que isso vem à luz, então não tem mais como continuar existindo, porque a verdade já está diante do consciente, entendeu? Não tem mais como ele continuar dando desculpas para aquilo. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Railana está com a mão levantada. Ô, professor, desse exemplo que você deu, dessa moça, desse link todo, Sim. Você pode citar exemplos práticos das formas indiretas que você utilizou para fazer com que ela tomasse ciência? Vejamos, tá. No momento em que eu criei na minha cabeça a hipótese de que ela poderia ter feito esse link, eu comecei a perguntar para ela do tipo, como você se sente quando se vê interesseira? Ou você acha que uma pessoa obstinada, que corre atrás de seus objetivos, que quer uma ascensão profissional, é também interesseira? Entendeu? Então, não é falar para ela, por exemplo, tu não corre atrás das coisas, tu não quer aceitar dinheiro porque tu faz um link de que isso é interesseira e esse link te conecta à culpa que você sente por ter sido abusado. Não, mas eu fiz ela perceber o quê? Correr atrás dos seus ideais, conquistar posições melhores, profissionais, ampliar os seus recursos materiais, é também ser interesseira para você?
É como mexer nos conceitos que a gente vai construindo a respeito das palavras durante a vida, né? Exatamente. Uma das formas de entrada poderia ser essa, né? Retrabalhar nossos conceitos. De alguma forma, sim, ressignificar as ideias. E aí, o que ela vai fazendo a partir disso? Olha, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas sim, eu acho que isso é interesseiro também. E então, será que eu não faço isso porque eu me vejo interesseiro? Eu falei, o que você acha? Como essa informação nova se reflete para você? Faz sentido para você? Ou seja, é dela, entendeu? Ela tem que dizer. Eu não posso chegar a essa conclusão por ela. Entendi. Obrigada. Nada. Sobre a psicopatologia na perspectiva psicanalítica, a gente já está falando disso desde o começo da aula, né? A gente já falou basicamente disso, então não vou ficar lendo esses slides, até para a gente adiantar um pouco, mas muita coisa aqui precisa ser melhor compreendida. Então, em psicanálise, todas essas desordens psíquicas que nós vimos aí, elas vão estar categorizadas nos 3 grandes grupos que nós já falamos. Primeiro, neurose, que é uma estrutura psicopatológica. Nesse caso, a patologia neurótica vai se caracterizar pelo recalque, que agora vocês já sabem, que é a ação de mecanismos de defesa que retiram um conteúdo doloroso da consciência e levam para o inconsciente. Então, por que eventualmente, as pessoas que sofrem um trauma, seja qualquer que seja, apresentam um quadro de amnésia pós-traumática? E é muito comum isso. É um acidente de carro, é um assalto, é um estupro, a pessoa apresenta um quadro de amnésia pós-traumática. Por quê? Porque todo o psiquismo humano procura se defender. Então, se o organismo, a parte biológica, tem ações que visam proteger a si próprio, seja através do sistema imunitário, sistema imunológico, né, seja através da pele, que tem várias conexõezinhas ali fechando as células para não entrar nada, ou seja, tem um monte de estrutura orgânica para proteger o corpo de agressões. Não seria diferente com a mente. Então, existem várias estruturas psíquicas também que atuam para proteger a mente. De quê? De descargas de tensão que poderiam romper esse ego. Então, vamos considerar que esse ego é um dique, uma represa, e que aguenta um número X de água. Mais do que isso, pode ser que rompa. Então, na medida em que essa tensão está aumentando, os mecanismos de defesa vão lá, tira isso e leva para outro canto. Leva para onde? Para o inconsciente, onde eu não vou mais ter acesso a isso. É um arquivo morto. Entendeu? Eu não vou lá ver o que está lá. Por isso, em algum momento, eu vou esquecer de coisas, ou porque são inúteis, ou porque são dolorosas. Então, nesse caso aqui, a patologia neurótica se caracteriza pelo recalque, esse processo, do desejo durante o complexo de Édipo. Aí não só necessariamente do desejo durante o complexo de Édipo, mas seria um bom ponto de partida. Né? Porque durante o complexo de Édipo, a gente vai se aprofundar muito em falar sobre ele, vai ter uma aula só sobre ele, e vocês vão ver que é aquela experiência do menino se apaixonar pela mãe, rivalizar com o pai, ou da menina se apaixonar pelo pai, rivalizar com a mãe. Né? Então, essa experiência é muito marcante para a criança. E quando ela cresce, ela percebe que esses desejos eles eram incestuosos, que eram imorais, que eram impróprios. Então, ela esquece esses desejos. E, de alguma forma, como eu poderia ter o meu pai como rival, querer que ele morresse porque eu queria a atenção da minha mãe só para mim? E na medida em que eu cresço, essas coisas vão se tornando insuportavelmente dolorosas e eu preciso esquecê-las. Então, de alguma forma, os mecanismos de defesa fazem com que haja uma forma de amnésia infantil. E é só por isso que vocês não lembram das coisas que ocorreram antes dos seus 5 anos de idade, porque o seu sistema nervoso ele estava formado desde a 8ª semana de gestação.
entendeu? Então, você já podia gravar sensações, sons, desde esse período aí. Nada ocorreu com o seu sistema nervoso, com a sua memória, para você esquecer de 0 a 5 anos de idade, a 6 anos de idade, mas dificilmente você lembra de coisas muito significativas nesse período. Por quê? Porque o aparelho psíquico, a mente, também tem uma ação muito forte, sobretudo, de organizar essas questões. Então, ela faz com que você não possa mais ter acesso a isso tudo que você viveu nesse período, porque seria doloroso. E nesse caso, a somatização seria a manifestação no corpo de questões que são emocionais. Soma é corpo e psico é mente. Então, psicossomático é essa relação mente que se manifesta no corpo. Então, a somatização dessa conversão histérica, por exemplo, o que seria uma conversão histérica? Seriam sintomas visíveis e físicos, como tremores, como afasia, a pessoa não consegue mais falar, ou como paralisia, a pessoa não consegue mais andar, e na verdade não tem nada físico comprometido. É uma questão somática, é uma conversão histérica. Isso seria um exemplo de um desejo sexual que não foi satisfeito pelas vias normais. E aí a gente vai precisar de uma aula sobre sexualidade, a gente vai ter essa aula para vocês entenderem que nem tudo para Freud é sexo, ato, mas tudo para Freud é sexualidade, né? Ou seja, todas as questões psicológicas que vão gerar esse indivíduo, formar e deformar esse psiquismo, tem origem na sexualidade, né? Seja pelos sentimentos edipianos com relação à mãe, ao pai, seja pelas sensações de prazer que a criança vai ter pelo mamar, pelo defecar, pelo estimular os órgãos genitais, porque a gente vê as crianças se masturbando com 3, 4, 5 anos de idade. Ou seja, todas essas experiências corpóreas são prazerosas ou desprazerosas. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que elas são de uma grande área da sexualidade humana. Então, a neurose está muito ligada aos recalques desse desejo. Então, todos os desejos que não foram satisfeitos foram recalcados. Esse indivíduo se torna um neurótico porque ele acumulou uma série de desejos não satisfeitos e criou uma série de mecanismos substitutos para ter uma certa organização psíquica, né? Por isso, o neurótico tem um monte de padrões, de regras e etc. Explicando um pouco do que seria essa conversão histérica, é um termo utilizado para designar uma forma sintomática da neurose, ou seja, você vê a neurose se manifestando. Quando você vê o filme Um Método Perigoso, né, que fala um pouco da psicanálise, sobretudo a participação de Jung no movimento psicanalítico, a paciente chega numa carruagem num hospício e ela tem sintomas de conversão histérica, ela está toda torta, ela se treme, ou seja, isso é uma conversão. Não tem nada ali, ela não está tendo uma convulsão. O sistema nervoso dela está intacto, está acontecendo uma manifestação psicológica de uma conversão histérica. Tá? Então, nesse caso, é toda aquela teatralidade no sentido de qualquer atuação, qualquer atitude que essa pessoa tenha, de certa forma, em função dessa conversão ou da manifestação física, corpórea, desses sintomas psicológicos, neuróticos. Certo, gente? Deixa eu ver aqui, alguém levantou a mão, que eu ouvi um barulhinho ali. Pode ficar à vontade. Sou eu, professor. Sobre a questão do neurótico aí, né, que o senhor falou, a criança, ela não lembra, né, para não sofrer. Tudo bem, mas depois de passar de 5 anos em diante, essa criança não lembra também. Será que o tempo todo a criança ficou no mecanismo de defesa? Então, vejamos. Vai chegar um momento que você vai aprender sobre as fases do desenvolvimento infantil. E aí você vai ver que existem algumas fases: oral, anal, fálica, latência e genital. São 5 fases, basicamente. Essa criança ela pode ficar fixada numa fase.
Ou seja, ela ficou fixada na fase oral. Por mais que ela tenha crescido em idade, por mais que ela tenha crescido em cognição, que ela tenha aprendido a ler, escrever, falar, foi para a faculdade, mas ela ficou fixada no seu desenvolvimento psicossexual na primeira fase do desenvolvimento, digamos. Ah, essa criança foi aquela que teve dificuldade para desmamar. Ah, essa criança sempre precisou de botar o dedo na boca, sempre ficou com a chupeta. Ou essa criança se tornou um adulto que fuma ou que bebe porque continua estimulando a boca. Entendeu? Então, pode haver fixação, pode haver regressão, né? E nesse caso pode haver uma preferência por uma determinada fase também. Então, dependendo de cada caso, sim, é possível que ela tenha ficado fixada numa fase mais anterior do desenvolvimento dela. Ok. E aí pode criar mecanismo e também não lembrar, né? Na verdade, esse não lembrar não necessariamente seria só isso. É porque talvez toda a experiência infantil dessa pessoa pode não ter sido muito agradável para ela. E aí ela paga. É ou não? Os mecanismos de defesa. Ok. Obrigada. Juliana? Juliana estava com a mão levantada, mas eu não estou ouvindo. Desculpa, eu esqueci o microfone. E quando ela se lembra demais, por exemplo, de fatos anteriores aos 5 anos, com detalhes não tão agradáveis. Na verdade, é possível que o dano tenha sido tão marcante que ele não foi esquecido. Pelo contrário, a ação do mecanismo de defesa foi atenuá-lo para que seja um sinal de alerta para que você não sofra de novo aquilo. Isso vai acontecer, de modo geral, em crianças que entendem que elas precisam cuidar de si próprias. Entendeu? Entendi. Não sei se é o caso, mas isso é muito comum em crianças que não têm o apoio afetivo e segurança por parte dos cuidadores, dos progenitores. Então, se ela entende que ela precisa cuidar dela própria, ela vai tender a maximizar uma determinada experiência como forma de não esquecer para nunca mais passar por ela. Sim. Mas, de toda forma, as experiências edípicas normalmente são esquecidas. Por exemplo, que fique uma ou outra, né? Mas, no geral, eu, por exemplo, não lembro de ter desejado que o meu pai morresse, ou que meu pai se afastasse de casa para eu ter atenção da minha mãe só para mim. Não me lembro. Acredito que aconteceu. Mas, forçando a minha mente, eu me lembro de algumas situações das quais eu percebia que rivalizava com ele. Depois de determinada idade, não. Depois de determinada idade, aí o que o Freud vai dizer é que a conclusão do complexo de Édipo é quando há identificação. Ou seja, quando esse indivíduo se identifica com o progenitor do mesmo sexo e passa a querer ser igual a ele. Que aí sim, é o que aconteceu. Mas se eu forço um pouco, eu me lembro de coisas pequenas. Se eu me lembrasse de tudo, eu ia ficar sempre me culpando por ter desejado coisas ruins para meu pai. E se eu me lembrasse dos desejos que eu possa vir a ter tido pela minha mãe? Quão doloroso ou quão traumático seria para qualquer ser humano lembrar dessas situações. Então, as experiências edípicas normalmente são totalmente esquecidas pela amnésia infantil. Claro que uma experiência ou outra que não seja de caráter edípico, como um trauma qualquer, pode ficar marcado como uma forma de alerta para evitar um possível retorno àquela situação. Obrigada. Não, por nada. Nessa estrutura neurótica, o indivíduo possui a consciência da realidade, mas não tem controle sobre ela, como nós falamos. Na psicose, né, na psicopatologia psicótica, há uma rejeição da realidade e do próprio complexo de Édipo. Os delírios, as alucinações, as depressões são uma tentativa frustrada de dar sentido e lógica a uma visão de mundo que lhe é muito particular.
Em que pese o filme Psicose tenha o nome Psicose, ele não aborda só a psicose. Como eu falei ainda há pouco, o personagem Norman Bates é inspirado no caso real de um americano chamado Edgar Key. Esse cara aí. Para mim, vou botar aí para vocês. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais sobre ele. Mas então, nesse caso, esse indivíduo apresentava estruturas mistas das 3 psicopatologias. Então, ele não é bem só psicose. Seria um bom filme para vocês tentarem analisar e ver em que momento ele está tendo comportamentos psicóticos, em que momento ele está tendo comportamentos perversos, em que momento ele está tendo comportamentos neuróticos. Mas é só a título de experiência, porque esse não é o trabalho da aula de hoje, tá? A aula de hoje vai ter um trabalho, eu vou passar para vocês no final. Mas eu recomendo que vocês tentem identificar no filme em que momento ele está tendo comportamentos que são comuns a cada uma das estruturas. Na estrutura psicótica, os indivíduos não possuem consciência da realidade e, portanto, não têm nenhum controle sobre ela. Inclusive, esses indivíduos, quando categorizados como tais, eles não sofrem as mesmas sanções penais que indivíduos não portadores dessa estrutura. Então, por isso que alguns criminosos tentam alegar insanidade, né? Porque aí eles não têm o mesmo rigor da lei, porque eles não têm controle sobre essa realidade. A perversão em si já é uma patologia perversa. O que ocorre é a recusa da castração. Se a gente for entender a dinâmica dos complexos de Édipo, aí, digamos que o neurótico ele vai reprimir tudo que ele quer e vai deixar tudo reprimido, todos os desejos reprimidos. O psicótico rejeita aquilo, não aceita viver aquilo, foge daquilo. E o perverso se coloca contrário a essa autoridade paterna, digamos assim. Então, ele é um insurgente, alguém que não aceita a autoridade. Então, quando a gente fala de complexo de Édipo, a gente vai ter o pai, a mãe e o filho. A mãe como objeto de afeto e o pai como objeto de autoridade. Eu rivalizo com ele, e aí eu descubro que eu não tenho mais força do que ele e resolvo ceder. Resolver ceder é automaticamente reprimir todos os desejos edipianos. Tornei-me um neurótico. Se for só a partir da estrutura do complexo de Édipo. Claro que tem muito mais coisa além disso. Mas é comum que os indivíduos psicóticos, nessa mesma estrutura, eles não aceitem vivenciar esses sentimentos antagônicos de amor e ódio pelos seus progenitores e fogem. Fogem para onde? Para uma realidade interna criada a partir da sua própria imaginação. Então, você vai ver que algumas pessoas começam a apresentar comportamentos assim quando criam amigos imaginários, quando criam realidades paralelas, quando, diante de qualquer situação, foge e se esconde embaixo da cama, ou quando brincam sozinhas em um mundo e se fecham num mundo imaginário que é só delas. São comportamentos psicóticos. E, por sua vez, o perverso, ele não foge. Ele não aceita aquela autoridade paterna. Né? Ele se coloca contra tudo aquilo. Né? Então, dessa forma, ele luta contra aquilo. Então, ele não aceita ser submetido à lei paterna. E, em consequência, às leis das normas sociais. Ele não rejeita a realidade e nem recalca os seus desejos. Ele escolhe se manter excluído do complexo de Édipo e passa a satisfazer a sua libido sexual consigo mesmo, narcisista, né? Egocêntrico. Então, nesse caso, ele acaba sendo o centro
do universo, não aceita a lei do pai, consequentemente não aceita as normas da sociedade, por isso ele é sociopata ou antissocial. Na estrutura perversa, esses indivíduos possuem plena consciência da realidade e a manipulam em seu benefício. Entendendo um pouco mais dessas estruturas, partindo da neurose, a pessoa neurótica reconhece que está doente e, embora não possa associar os seus sintomas com um conflito emocional que seja muito claro, muito óbvio para ela, ela permanece em contato com essa realidade, ainda sabendo que não tem controle sobre ela. Ela pode continuar a adaptar-se socialmente, porque a pessoa neurótica ela não gosta da realidade que vive, mas se adapta a ela e cria formas para manter-se dentro dessa estrutura social. Por isso, o neurótico tem, volto a dizer, muitas regras, às vezes, sem sentido, absurdas. Por que as coisas têm que estar nessa disposição e não naquela? Por que eu não posso pisar na linha? Por que eu não posso comer o pão dessa forma? Ou seja, ele cria regras para tudo, ainda sabendo que são absurdas, mas é a maneira que eles encontram para se adaptar a essa realidade. Alguns distúrbios do tipo neurótico. O mais comum é o obsessivo-compulsivo. Obsessão é quando há vozes e pensamentos. Então, por exemplo, a pessoa deitou e ela fica pensando o tempo todo que vai entrar alguém em casa, é uma obsessão. A pessoa deitou e ela tem que ir toda hora na porta conferir se está fechada, é uma compulsão. Obsessão acontece na mente, compulsão é um comportamento, em geral, manifestado no externo. A gente vai ter uma neurose histérica também, uma neurose fóbica, que é a fobia, síndrome do pânico, tudo isso está dentro dessa estrutura de neurose fóbica. E a gente vai ter neuroses hipocondríacas, que é realmente a mania de doença. Então, são algumas das principais formas de manifestação desses distúrbios neuróticos. Alguém levantou a mão, imagino. Bruna, tranquilo, vai com Deus. O restante você pode depois assistir pelo vídeo. Eu vou compartilhar o link. Mônica, fica à vontade. Não consigo ouvir, Mônica. Não sei se aconteceu alguma coisa com o microfone, mas eu não estou conseguindo ouvir. Caiu. Vamos seguir e assim que ela voltar, a gente dá a palavra para ela. Já no que se refere às estruturas psicopatológicas da psicose, características seriam um pouco distintas, né? O psicótico, ele tem um maior comprometimento psíquico, ou seja, ele já tem um comprometimento mais... Ele já tem um comprometimento um pouco mais severo dessas questões psíquicas, ou seja, ele não raciocina da mesma forma, a cognição dele já não funciona da mesma forma, já é mais comprometido, de certa forma. Eu vi aqui alguém pedindo ingresso, não sei. Ah, sim, Mônica, fica à vontade. Fui eu aqui, travou tudo aqui. Aí caiu. É porque no slide, a pergunta que eu ia fazer é com relação a quando que, mais ou menos, assim, você tem alguma experiência, na sua experiência, você tem alguma visão, assim, de quando é que começam essas compulsões? Você tem alguma percepção na sua prática, no seu trabalho de alguma coisa que foi o start para todas essas... É porque você tirou o slide, eu estava me guiando no slide. Tanto na obsessão quanto a compulsão, tem alguma coisa que você possa dizer de quando que foi a viradinha de chave para esses pacientes? Você diz com relação à idade ou a tempo, essas coisas? Qualquer dica que você possa dar da sua experiência, seja adulto, seja adolescente, né?
por que a psicanálise sempre volta à infância? Né? Ou seja, até motivo de brincadeira, né, de piada, mas é basicamente isso. Você chega num consultório de um psicólogo com 30 anos de idade, com sintoma de depressão, ele vai perguntar assim, olá, muito bem, como você se chama, quantos anos você tem, o que você sente e quando começou? Ah, começou há uns 2 anos. E o que aconteceu nesse período de 2 anos? Ah, eu perdi o emprego e aí começa a partir daí. Beleza. Aí você chega num consultório de um psicanalista com a mesma questão, com 30 anos de idade, com depressão, a mesma situação, e você fala com o psicanalista, ele vai dizer assim, muito bem, muito boa tarde, como você se chama, quantos anos você tem, o que você sente? Ele fala, tenho depressão. Ah, e como era a sua relação com seus pais quando você tinha 3 anos de idade? Entendeu? Por que ele vai sempre voltar para a infância? Porque nós acreditamos que a causa, ou que o começo de um comportamento nunca é na fase adulta. Ele já apresentava na infância nuances de como ele seria quando adulto. Sobretudo porque, para Freud, a gente nunca deixa de ser criança, psicologicamente falando. Nós crescemos como organismos, amadurecemos os nossos órgãos reprodutores, crescemos, ganhamos pelos no rosto, no pubis, mas a mente continua sendo a mente daquela mesma criança lá atrás. Então ele vai dizer que a criança é o pai do adulto. Freud tem essa máxima, né, de que a criança controla o adulto. Que criança? A criança interior, a criança que um dia eu fui, que continua tendo o domínio sobre esse organismo que agora é adulto. Então essas investigações, elas sempre voltam para lá, porque é lá que eu vou encontrar alguns vestígios de comportamento que vão me explicar o porquê agora eu estou reagindo dessa forma. Não é que eu estou reagindo dessa forma agora. Eu sempre reagi dessa forma. Talvez eu nunca tenha percebido. Então, por exemplo, diante de uma frustração, eu me irritava, me escondia. Porque se eu me escondesse, talvez eu tivesse um comportamento de depressão. Ainda quando pequeno, talvez não diagnosticado como tal, mas o comportamento estava presente. Então, na infância é que a gente identifica o modelo que a gente segue. E a gente vai seguindo esse modelo para tudo. E aí você vai ver que a criança que reage com agressividade diante de uma frustração vai ser um adulto que reage com agressividade diante de uma frustração. Então, para a gente, meio que tudo se resume à conclusão do complexo de Édipo. Vamos começar investigando ali por volta dos 3, 4, 5, até 7 anos de idade, e a gente vai ali encontrar as respostas que a gente procura. Então, nesse caso aqui, a pessoa psicótica tem a sua personalidade inteiramente distorcida pela doença. Ou seja, ela já não tem mais uma estrutura sã do que se refere ao seu psiquismo ou à sua personalidade. Ela aceita que os sintomas são reais e, a partir deles, passa a reconstruir o seu ambiente, recriando um mundo que somente ele ou ela podem reconhecer. Costumam ter delírios e alucinações diversas, que são distúrbios da percepção. Um psicótico não aceita a realidade e, por isso, cria uma nova realidade para ele viver. Então, de alguma forma, o surto é a própria cura. Porque ele encontrou numa realidade paralela uma forma de evitar o sofrimento que a realidade verdadeira dele traz para ele. E aí, eu te pergunto, quem de fato é mais livre? Porque liberdade é um conceito muito amplo, né? Se eu colocasse eu e o cara surtado de barba grande que anda aqui na rua com um cajado dizendo que é Moisés, quem é mais livre de fato? Porque eu estou preso a um sistema. Dependo de uma estrutura. Sou meio que escravo do dinheiro, porque eu preciso do dinheiro para pagar minhas contas, para manter a minha vida, né, para comer e tal. E ele não. Ele para ali no sinal, pede comida, ele vai no restaurante, pede comida, ele livre.
cínicos, né? Os gregos lá, os filósofos cínicos, né, da Grécia Antiga, eram mais ou menos assim. Então, quem de fato está certo? Porque há quem diga, como Raul Seixas, que o correto é ser louco. Já pararam para pensar que, por vezes, eles são mais livres do que a gente? Só a título de criar aí uma reflexão, só para dar uma alfinetada mesmo, para estimular reflexões. Ainda sobre psicose, ele torna-se incapaz de continuar o seu trabalho ou até mesmo de viver com a família, porque o seu senso de autopreservação vai ficar seriamente perturbado. Normalmente, a vida do psicótico é um eterno drama. O que fica do mundo para ele é sempre essa hostilidade. Para se chegar à psicose, a sua história de vida foi muito horrível, muito dolorosa. A hostilidade foi a marca que mais ficou para ele, e o que mantém o seu psiquismo vivo são os delírios e as alucinações. Possui dificuldades afetivas, dificuldades sexuais nos seus relacionamentos. Acha que não precisa das outras pessoas porque ele delira e cria uma pessoa que seja ideal para ele próprio. Então, nesse caso, essa pessoa realmente não faz mais parte dessa realidade que a gente está inserido. Tem um filme, na verdade é um seriado, eu assisti ele há muitos anos no Netflix, não sei se ainda está, mas imagino que sim, chamado Dexter. Dexter é uma série que vai explicar de maneira muito clara como surge um perverso a partir de um trauma, né? Mas aquele mesmo trauma poderia ter criado esse psicótico. Entendeu? E geralmente os traumas que criam uma ruptura do ego são traumas gravíssimos, né? E nesse caso, tanto para psicose quanto para perversão, geralmente são abusos, traumas muito, muito sérios, né? Que comprometem de fato toda essa estrutura do indivíduo que não consegue mais reorganizar. E aí acabam criando uma outra organização. Alguns exemplos de distúrbios psicóticos: a própria esquizofrenia, a paranoia, antiga psicose maníaco-depressiva, agora com uma rebatizada, né, de transtorno afetivo bipolar, mas é a mesma coisa, só que esse termo psicose maníaco-depressiva é um termo que já caiu em desuso, e hoje em dia é transtorno afetivo bipolar. Mas são pessoas que alternam entre o estado de mania e de depressão. Então, quando eles não estão vivendo um quadro de apatia e depressão, eles estão vivendo um oposto de muita agitação e de mania. Nesses episódios maníacos, em algum momento pode aparecer também condutas que são muito peculiares de esquizofrenia, por exemplo. Que, por exemplo, ouvir vozes, né, imaginar coisas, né, criar uma realidade paralela, também pode acontecer nos episódios maníacos do transtorno bipolar, que inclusive uma colega nossa trouxe um caso de um amigo dela que apresenta isso e que é diagnosticado com transtorno bipolar. Então, para você ver que se eu começo um diagnóstico com esquizofrenia e continuo essa investigação e concluo que é bipolar, tudo bem. O que não pode acontecer é eu começar um diagnóstico de neurose e terminar num distúrbio psicótico, ou seja, eu estava muito longe do que seria. Agora, existem alguns transtornos que apresentam características muito similares, então é possível que você coloque lá esquizofrenia interrogação e depois continue a investigar para ver se valida isso ou se é um transtorno parecido, com sintomatologia parecida, e isso só vai surgir com o tempo, porque às vezes demora até que fique clara a diferença entre um e outro na conduta do paciente. Eu ouvi um barulhinho aí?
Se alguém levantou a mão, se sim, fica à vontade. Flávio. Então, sobre essa questão, eu acho interessante notar esse ponto mesmo, que você ressaltou sobre a proximidade de um transtorno com o outro. No caso, a gente tinha antigamente uma mania de dizer toda pessoa, às vezes, estava com um mau dia, mau humor, ou um pouco mal educada, e dizia assim, fulano não cumprimentou, é bipolar. Que um dia fala e outro não cumprimenta. E a gente tinha mania por ter lido algo em alguma publicação na revista da Despertar, vem muito falando sobre doenças, né? De todos os tipos, somáticos e tal. E, às vezes, a gente, sem entender bem do assunto, falava, atribuía a alguém. Até que um dia eu assisti um documentário sobre doenças mentais mesmo, né? Aí eu vi os casos bipolares, fiquei impressionada. Eu até entendi como quase uma esquizofrenia. Sim, sim. E aí eu nunca mais me referi a ninguém assim, nem de brincadeira. Eu até falei, não façam mais isso, porque isso é errado. E quando a publicação fala desses casos, das doenças, ela sempre, no finalzinho, ela fala, nós não somos especialistas. A questão, quando alguém está sofrendo de algum mal desse tipo de doença, procurar um especialista. Porque realmente, às vezes, a gente se torna um pouco arrogante e achar que sabe sobre uma doença que a gente nunca nem viu no caso. Eu ia falar, no documentário mostrou claramente o comportamento de uma pessoa bipolar. Aí eu até falei, é quase um esquizofrênico. Então, nunca mais atribuir uma pessoa por causa de um comportamento esse rótulo bipolar, porque isso realmente é uma doença séria de tratamento e compreensão de quem está perto. Sim, sim. É mais uma das coisas que a sociedade, de maneira leiga, pegou uma característica do comportamento bipolar, que é essa alteração súbita de humor, que pode variar repentinamente de uma depressão para um quadro de mania, e acabou rotulando, aí sim, rotulando, qualquer pessoa que, por algum motivo, tenha uma alteração de humor como bipolar. E, na verdade, transtorno bipolar é muito mais do que só essa possível alteração de humor. Porque tem bipolar que nem altera, tá? Tem bipolar que se mantém no episódio maníaco e pronto, ele não muda de episódio com frequência. Ou seja, tarda muito para que ele apresente um quadro de mania, e ele fica muito mais tempo na depressão ou vice-versa. E aí você vai ter outros que alternam muito, oscilam muito. Em um dia, pode ser que tenha manifestações distintas de 2, 3 casos de alterações de humor. Então, cada caso é um caso, não se pode generalizar mesmo nesse sentido. Já caminhando para o final, entendendo agora a perversão, a psicopatia, o perverso ele tem por objetivo manipular o outro, vive transgredindo normas e valores, como, por exemplo, a própria corrupção é um sintoma de perversão. Acha que ele é melhor do que os outros, que no mundo só há idiotas, e por isso ele nunca vai ser pego nas suas transgressões. Geralmente o prazer dele está não no ato errado em si, mas em fazendo o errado, ou seja, transgredindo, já dá a ele essa sensação de estar acima da lei, e isso dá uma resposta de prazer. Muitos autores consideram a psicopatia, que a psicopatia pode ser vista como um defeito moral, portanto, ela designa um transtorno psíquico, que se manifesta no plano de uma conduta antissocial. Então, nesse caso, a perversão, ela tem essa característica, mas além de ser algo social, tá? Porque é algo antissocial, então estaria no quesito comportamental e sociológico, mas, além disso, tem um comprometimento no que se refere à característica moral desse sujeito. E por comprometer a noção de valores e esse defeito ter uma característica moral, se torna algo psíquico, porque o caráter e a personalidade são de origem psicológica. Então, os exemplos mais comuns são de indivíduos que assaltam, que mentem, que enganam, que são impostores, que seduzem as pessoas para obter benefícios e ganhos pessoais, que corrompem. Tá? Esses são os maiores índices, né? Você vai pensar que um serial killer
é um caso em 1 milhão. Você vai encontrar um aqui, daqui a 10 anos outro lá e tal, mas você não vê isso o tempo todo em tudo quanto é lugar. Mas essa gente aí, que assalta, que mente, que engana, que cria meios de extorsão, né, que vendem o pão de açúcar para os outros. Aqui mesmo, esses dias, caso de um rapaz que prometia aluguéis para pessoas que vinham do estrangeiro para morar aqui e contratavam a empresa dele para poder encontrar apartamento. Ele alugava apartamento que não existia, alugava para 3 pessoas o mesmo apartamento, ou seja, e a pessoa chegava aqui e não tinha onde morar, porque caiu num golpe. É uma pessoa perversa, é um psicopata. Quanto a isso, imagino que deva ter ficado claro as diferenças entre as 3 estruturas, mas eu queria que vocês fizessem lá a análise do filme do Psicose. Psicose tem 3 filmes, 1, 2 e 3. Eu acho até que está na nossa videoteca, se não me engano, se não é fácil de encontrar na internet. Mas o trabalho que eu vou propor para vocês, a atividade proposta, é essa. É um pouquinho mais difícil, por quê? Eu só tenho esse filme em DVD lá no Brasil. Eu tentei achar na internet e não consegui, mas eu imagino que com a ajuda de vocês, talvez nós consigamos, nesses aplicativos que acha filme, torrentes, essas coisas que eu não sei usar muito bem, se alguém puder me ajudar a encontrar, o nome do filme é Menos do que Nada. Então a proposta é buscar esse filme na internet, tentar assistir esse filme, Menos do que Nada, e com base no que foi apresentado na aula de hoje, definir o tipo de estrutura psicopatológica que o protagonista apresenta e apresentar as justificativas que sustentem a sua hipótese. Dúvidas até aí? Não, mas espera aí que o meu HD é lentinho, então eu tenho que escrever devagar. Sem problema. Sem problema. A atividade proposta é essa: assistir o filme Menos do que Nada, é o nome do filme, e usando o conhecimento que vocês receberam aqui na aula de hoje sobre as 3 estruturas, basicamente, identificar que o ator principal apresenta uma delas. Eu queria que vocês definissem qual e por quê. Por que vocês acham isso? Entendeu? Esse filme é incrível, né? É um filme brasileiro muito, muito bom. Assim, vai apresentar de maneira muito clara e muito honesta a realidade de um portador de doença mental e de um centro de tratamento de doença mental, tal como ele era no passado e que segue existindo, lamentavelmente, em alguns cantos do Brasil e, sobretudo, em alguns outros países também que não normatizaram ou que não passaram por uma reforma manicomial. Então, é um filme importante para vocês assistirem. E, se acharem o filme, peço só a gentileza de me avisar, de repente colocar num drive, para eu poder baixar também, porque eu queria ter o arquivo desse filme. Tem um aplicativo chamado VIX, que eu encontrei um outro filme, que foi O Método Perigoso, e ele quase ninguém conhece, mas eu achei esse filme. Talvez ache esse outro. Tá? Maravilha. Depois põe lá também no grupo do WhatsApp o nome do aplicativo, que aí todo mundo pode ter acesso. Tainá, fica à vontade. E se a gente não achar o filme? Boa. Aí, se vocês não acharem o filme, o trabalho vai ser com Psicose. Tá bom. Eu tô tentando procurar aqui, mas ele, como ele é brasileiro, vai ser mais difícil de achar, porque os que eu conheço geralmente são americanos. Então, na dúvida, se vocês tendem a achar, porque vai complementar muito a aula de hoje, esse filme, mas se vocês não acharem, aí o trabalho vai ser a mesma coisa, só que com Psicose. Pode falar. Então, professor, o Psicose eu sei que tem aqui na Netflix, que eu até estava comentando com meu marido assim que o senhor falou, para eu já ver, já fazendo por minha conta mesmo. É porque eu não tinha muito saco porque tem aquele seriado, né? Uma vez eu tentei ver, eu não gostei muito. Mas era com aquele... Era seriado, era com aquele rapaz, né? Não sei se você já viu. Aí eu achei meio chato, mas ele estava falando que o filme é totalmente diferente. Não tem nada a ver.
Psicose eu tenho. Psicose eu tenho. Eu posso compartilhar com vocês o arquivo deles. Eu, sem dúvida, tenho. Quer ver? Vocês vão ter que criar uma conta nesse site. Vocês estão acompanhando minha tela por aí? Sim. Sim. Tá. Então, nesse site vk.com, ele é uma rede social russa. E lá na Rússia, eles têm uma questão de aceitação de direitos autorais que é um pouquinho diferente do YouTube. O YouTube, se tu botar um filme, amanhã ele já cortou, por questões de direitos autorais. E aqui não. Aqui eles não ligam muito para isso, aí a galera bota muito filme aqui no VK. Eu tenho na minha lista de filmes, se vocês entrarem lá, criarem a conta, vocês podem me procurar lá, ou eu vou passar o link aqui, Dr. David Pesce, e você vai nos meus vídeos, que vai ter muito vídeo, muito filme. Deixa eu ver aqui. Meus filmes, meus vídeos. E aí muitos, se não todos esses vídeos que eu tenho aqui, são filmes que eu uso em aula. Nise, Coração da Loucura, Flash de uma Psicose, Psicose. Esse daqui é o Psicose original, não, de 1998. Não, esse aqui já é uma regravação, eu tenho os originais aqui para baixo. A Pecado Original, filme sobre Lacan. Tenho certeza que eu botei os aqui, ó. Psicose 2, Psicose 3. Vou botar aquele Psicose lá, né? Deixa eu pegar um link aqui que eu vou passar aí no grupo para vocês. Professor, esse aplicativo, ele também é para você baixar ou é entrar no Google normal? Oi? Pareceu aqui para eu baixar esse VK. É para baixar? Não, ele é uma plataforma que você acessa, bota seu login e senha, cria sua conta e acessa. É, porque apareceu para baixar aqui, não entrei. Ele pode ser um aplicativo de celular também, mas no computador ele é um site. Aqui, ó, link do vídeo. Vou botar aqui nos canais 24 meses. Aí o link de Psicose. O outro eu não tenho, mas se vocês me ajudarem a encontrar, eu vou botar aí nesse acervo também, que em outro momento a gente pode trabalhar com ele. Tá, gente? Eu encerro a apresentação por aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês ainda queiram acrescentar, a Railana está com a mão levantada, pode ficar à vontade. Era só para dizer que o Stremio, que é uma plataforma gratuita, ela costuma ter todos os filmes e séries. Até aparece o cartaz do Menos do que Nada, só que quando a gente clica, ele não está disponível. Eu encontrei esse no YouTube, do Menos do que Nada, só não sei se está completo e se está bom de ver, mas é uma proposta para a gente tentar assistir por aí, pelo YouTube mesmo. Maravilha, vou pedir para você botar o link do YouTube, então, lá no grupo do WhatsApp também. Tá bem, vou colocar aqui lá. Valeu. Gente, um excelente final de semana para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o WhatsApp é o canal, bota lá que a gente vai continuar conversando. Foi um prazer enorme conhecer as novas alunas. Sejam bem-vindas mais uma vez e até a próxima aula. Forte abraço. Obrigada. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau. Boa Boa tarde.